Olá pessoal, sou Luciana, estou aqui de volta porque hoje nós vamos falar sobre amenorreias. E eu quero que vocês saiam dessa aula com uma sensação diferente, a de que a amenorreia não é um monte de diagnósticos para a gente decorar. Se a gente aprende a fazer um raciocínio clínico, a gente aprende a identificar a causa, seja na prova ou na vida profissional de vocês. Bom, o conceito de amenorreia, ele é simplesmente ausência de menstruação. E a amenorreia, ela pode ser tanto primária, que é a pessoa que nunca menstruou, ou secundária, tá? A gente fala em amenorreia primária quando aos 15 anos a menstruação ainda não veio, desde que haja desenvolvimento das mamas. Falamos também de amenorreia primária aos 13 anos, quando não há desenvolvimento de nenhum outro caractere sexual secundário. Também é um diagnóstico de amenorreia primária quando se passam mais de 3 anos da telarca e a menstruação não vem. A amenorreia, gente, pode também ser secundária, naquela mulher que deixou de menstruar. Nós chamamos de amenorreia secundária quando uma mulher que tinha ciclos regulares fica 3 meses sem menstruação, ou quando uma mulher que tinha ciclos já irregulares fica 6 meses sem menstruar. Mas aqui vem a primeira chave dessa aula. A amenorreia ela é um sintoma, ela não é um diagnóstico. Essa frase aqui, gente, vai guiar todo o nosso raciocínio. Toda amenorreia é uma falha do eixo ou do trato de saída. Se você ainda não entendeu muito bem esse eixo hipotálamo, hipófise, ovário uterino, eu te sugiro voltar na nossa aula de fisiologia do sistema reprodutor feminino. Bom, vamos recapitular de forma brevíssima. O hipotálamo produz GNRH. O GNRH estimula a hipófise a liberar FSH e LH. O FSH e o LH estimulam o ovário a produzir estradiol e progesterona. E o estradiol e a progesterona vão agir sobre o endométrio, estimulando seu espessamento e levando à menstruação quando eles caem. E a gente não pode esquecer que estradiol e progesterona fazem um feedback negativo central, lá na hipófise e no hipotálamo. Ou seja, esse sistema ele é todo integrado. E se algo falhar em qualquer ponto, não tem menstruação. Eu particularmente acho isso maravilhoso. Bom, gente, além de todo esse eixo funcionar, o trajeto genital precisa estar íntegro para permitir a saída do fluxo sanguíneo. Então, o que a gente tem como uma pergunta clássica, que seria: qual é a causa da amenorreia? Ela pode ser traduzida como onde o eixo está falhando. Fica mais fácil da gente pesquisar. Pessoal, existem algumas formas de classificar e subdividir as amenorreias. E um jeito que eu acho que facilita muito é a gente dividir por compartimentos. Nós vamos ter a amenorreia hipotalâmica, hipofisária, ovariana ou do trato de saída. E além disso, nós temos a síndrome dos ovários policísticos, que é uma disfunção anovulatória crônica, que a gente vai colocar aqui como uma entidade extra. Se você souber localizar o compartimento, você praticamente já tem o diagnóstico. É raciocínio anatômico e funcional. Então, gente, vamos para o algoritmo diagnóstico. Isso eu quero que vocês repitam muitas vezes, não só para a prova, mas também para a vida de vocês como médicos. O primeiro passo diante de uma amenorreia é excluir gestação. Ah, mas a minha paciente, ela é virgem, ela é uma freira, mora num convento, nunca viu um homem na vida. Excluir gestação. Beta-HCG primeiro sempre, tá? E depois a gente vai para a anamnese e para o exame físico. O que a gente consegue identificar na história dessa paciente? Tem perda de peso recente pronunciada, algum estresse além do habitual, o paciente pratica exercício físico excessivamente, tem galactorreia, tem curetagem? Isso tudo pode ser importante. Em seguida, a gente solicita exames para entender o perfil hormonal da paciente. Nós vamos sempre pedir FSH, LH, prolactina, TSH e estradiol. E aqui entra um detalhe que as bancas adoram, que é o famoso teste de progesterona.
Vamos pensar, venham comigo. Se eu administro progesterona isoladamente para uma paciente e ela sangra, é porque existia previamente estrogênio no organismo dela. Ou seja, o eixo estava íntegro. E também o trato genital tem que estar íntegro, porque ele permitiu a saída do fluxo sanguíneo. Estamos aqui pensando provavelmente em uma anovulação. Mas ao contrário, se eu dei a progesterona e essa paciente não sangrou, isso é um sinal de que está faltando estrogênio. Então, é ou um problema de eixo ou pode haver uma obstrução. E aí, neste caso, um teste combinado de estrogênio com progesterona nos ajuda a diferenciar entre um problema de eixo e um de saída. Faz sentido? Bom, gente, seguindo então com os exames de imagem, o que a gente precisa avaliar? A gente pode solicitar uma ultrassonografia pélvica ou uma ressonância magnética de célula túrcica, mas a solicitação desses exames serão direcionadas caso a caso. Não é para pedir tudo para todo mundo. Gente, vamos falar um pouquinho do topo do eixo, tá? Das causas hipotalâmicas. Aqui significa que o hipotálamo falhou e não está produzindo GNRH. O que a gente pode ter aqui pode ser apenas um atraso puberal constitucional. E nesses casos é muito comum haver uma história familiar positiva, mãe, irmã ou tia que demorou um pouco mais a menstruar. Bom, mas pode ser também uma amenorreia hipotalâmica funcional, desencadeada por estresse, baixo peso ou exercício intenso. Pode ser ainda síndrome de Kalman, que tem como um sinal clássico anosmia ou outros tumores que afetam o hipotálamo. O importante é entender que o padrão hormonal é típico: FSH baixo, LH baixo, estradiol baixo. Sem GNRH, nada disso é produzido. Também é importante entender que esse é um diagnóstico de exclusão, ou seja, nós vamos avaliar todas as outras causas para fechar, por último, a amenorreia hipotalâmica. E o tratamento não é regularizar o ciclo. Isso eu consigo fazer simplesmente administrando uma pílula anticoncepcional para paciente, por exemplo. Mas o que a gente quer aqui é corrigir a causa. Vamos aqui para os problemas da hipófise. Nós temos como possíveis causas lesões encefálicas, síndrome de Sheehan, síndrome da célula vazia ou os prolactinomas. Aqui, gente, o FSH e o LH estarão sempre baixos, afinal, eles são produzidos pela hipófise. E pode, inclusive, haver um panhipopituitarismo. Dependendo da causa, a prolactina pode estar normal ou pode estar elevada. Se a hipófise não responde, o ovário não é estimulado, concordam? Então, o estrogênio estará abaixo também. É uma falha de comando. E eu reservei um slide só para os prolactinomas, porque eles são o adenoma hipofisário mais comum. Aqui o mecanismo é o seguinte: a hiperprolactinemia inibe a secreção de GNRH lá pelo hipotálamo. A causa é hipofisária, afetando o hipotálamo. E a paciente pode ter uma amenorreia, pode ter galactorreia e infertilidade. Bom, importante a gente saber que valores de prolactina acima de 100 nanogramas por ml sugerem adenoma hipofisário. Mas muita atenção, é importantíssimo repetir a dosagem de prolactina antes de fechar um diagnóstico. E é importante também excluir macroprolactina. Só depois de confirmada a hiperprolactinemia verdadeira, deve-se solicitar a ressonância de célula túrcica para completar a avaliação. E o tratamento habitualmente é clínico, tá? Sendo a cabergolina o medicamento de primeira linha. Bom, gente, nós descemos no eixo. Imagine agora hipotálamo e hipófise funcionantes e uma falha que ocorre nos ovários. Na insuficiência ovariana, nós estamos falando de um esgotamento dos folículos ovarianos. Vejam que eu coloquei aqui para vocês, um ovário bem pobrinho em folículos, tá? O que nós vamos encontrar é um FSH muito elevado, tentando estimular os ovários.
e o estradiol baixo, pois mesmo com FSH alto, esse ovário não tem mais folículos para produzir estrogênio, nem nenhum outro hormônio sexual. É muito importante a gente sempre confirmar esse diagnóstico com 2 dosagens de FSH acima de 25 UI por litro. E o intervalo entre essas dosagens precisa ser de pelo menos 4 semanas, ok? Nós temos como causas de insuficiência ovariana primária, alterações genéticas, doenças autoimunes ou até mesmo causas iatrogênicas, como quimioterapia, radioterapia, cirurgias ou drogas que possam levar à diminuição da reserva ovariana. Se a nossa paciente tem menos de 35 anos, é obrigatório pensar nas causas genéticas e pedir cariótipo e pesquisa de mutações no gene FMR1. E mais uma vez, o objetivo do tratamento aqui não é restabelecer o ciclo, mas cuidar da saúde integral dessa mulher, com foco na saúde óssea e saúde cardiovascular. Então, para essas pacientes, gente, está indicado reposição hormonal com estradiol e para aquelas que têm útero também com progesterona até a idade média da menopausa. Bom, a menorreia antes dos 40 anos, com FSH elevado, é insuficiência ovariana até que se prove o contrário, certo? E uma outra causa de amenorreia por causa ovariana é a síndrome dos ovários policísticos. Vejam que eu coloquei aqui para vocês um ovário muito diferente do anterior, lotado de folículos, que é muito característico de SOP. Né? A gente vai ter uma aula para falar exclusivamente sobre SOP. Esse tema é importante, cai em prova até falar que chega, mas aqui já vale saber que ela é a causa mais comum de anovulação crônica. Sinais clássicos de SOP são ciclos irregulares e hiperandrogenismo. E para o diagnóstico, nós utilizamos os critérios de Roterdã, que foram atualizados pela Diretriz Internacional de 2023, que exigem 2 de 3 achados: anovulação e ou hiperandrogenismo, que pode ser clínico ou laboratorial, e ou uma morfologia policística desses ovários a ultrassom. Do ponto de vista hormonal, o FSH está geralmente normal e o estradiol também. Isso é o que a gente chama de uma amenorreia normoestrogênica. E aqui, gente, tá uma armadilha clássica de prova. SOP é diferente de falência ovariana. Esse ovário, ele tem folículos e ele é capaz de produzir estradiol. Ele só não ovula adequadamente, certo? Chegamos então, pessoal, nas causas anatômicas. Aqui o eixo todo funciona, portanto os hormônios estarão normais. Mas o sangramento menstrual não tem por onde sair por algum motivo. As causas clássicas de prova são, primeiro, a síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser, e eu quero ver quem vai terminar o módulo de ginecologia sabendo falar e escrever essa síndrome, tá? Eu já trouxe ela em aulas anteriores. Temos também como causas ímen perfurado, septos vaginais, especialmente os septos transversos, que não permitem a saída do fluxo, e também a síndrome de Asherman, com formação de cicatrizes ou sinéquias dentro do útero. Se houver história de curetagem e amenorreia secundária, pense em sinéquias. Recapitulando, o problema é que ele não é hormonal, ele é estrutural, combinado? Agora que vocês já aprenderam tudo de amenorreias, eu quero facilitar o raciocínio. Pergunta número 1. Nossa paciente tem mamas. Se ela não tem, é preciso dosar FSH. Lembrando que as mamas crescem a partir do estímulo de estrogênio. E se não tem mamas, eu quero entender por que esse estrogênio está baixo. Tá? No caso de eu encontrar um FSH alto, eu estou pensando em disgenesia gonadal. Existe estímulo para o ovário, mas esse ovário não responde, né? A insuficiência ovariana que a gente já falou. Caso eu encontre um FSH baixo, eu estou pensando em causa central. Eu não estou produzindo o FSH, é um problema de estímulos.
Bom, mas se essa paciente tem mamas, a gente vai verificar então se ela tem útero. Eu preciso de útero para sangrar, concordam? Nos casos de útero ausente, a gente vai pensar em Rokitansky ou síndrome de insensibilidade androgênica, quando o útero estiver presente ou tem uma obstrução ou tem anovulação. E como que eu pesquiso se essa paciente tem útero? Pedindo uma ultrassonografia, seja pélvica ou transvaginal. Muito simples, né? O algoritmo, gente, muitas vezes ele salva vidas e outras vezes ele salva pontos na sua prova, tá? Bom, e vamos agora para uma sequência clássica no diagnóstico diferencial das amenorreias secundárias. Se você não pensou de cara em pedir um beta-HCG, eu já estou muitíssimo chateada. Sempre primeiro beta-HCG, gente, excluir gravidez. E em sequência a gente vai avaliar função tireoidiana, prolactina e FSH. Se o TSH está alterado, a disfunção tireoidiana pode ser a causa de amenorreia, e isso eu ainda não falei aqui, certo? Bom, quando o FSH está alto, eu já disse que a gente pensa em insuficiência ovariana, certo? Se ele estiver baixo, causa central. E se o FSH estiver normal? Aí eu estou considerando síndrome dos ovários policísticos ou síndrome de Asherman. E o que vai resolver esse empate vai ser a história clínica da nossa paciente. E hoje eu acho que eu tô boazinha até demais, porque eu trouxe mais uma simplificação. É o ouro da nossa aula, tá? FSH alto, ovário falhou. FSH baixo, cérebro falhou. FSH normal, o ovário responde, pensa em SOP ou numa causa anatômica, tá? E sobre o estradiol. Quando o estradiol está baixo, a gente pensa em amenorreia hipoestrogênica, insuficiência do ovário, tá? Quando o estradiol está normal, trata-se de uma amenorreia normoestrogênica. O endométrio está estimulado e se eu fizer teste de progesterona, minha paciente vai sangrar, certo? Bom, pessoal, finalizando essa aula, toda amenorreia é uma falha do eixo ou do trajeto. Se você entender a fisiologia, você não vai precisar decorar uma lista e sua prova vai ficar muito mais simples. Agora, gente, fica comigo, porque eu citei aqui várias síndromes nessa aula e eu vou fazer um resumo que vai facilitar muito pra gente. Um abraço.